Olá, como vai? Que bom vê-lo novamente. Para falarmos sobre família ou famílias imperfeitas, nada melhor do que estudarmos a palavra de Deus que constitui a família e também pedirmos a sua ajuda e orientação. Quero orar com você agora, nesse momento. Pai amado, obrigado pelo dom da vida, pelo privilégio de uma existência inteligente que tens dado a cada um de nós. Dá-nos a habilidade de aproveitarmos bem os dons que nos tens dado, especialmente a capacidade de escolha, de pensamento e de ação. Dá-nos a direção do Teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Após a criação perfeita do homem e da mulher, como tínhamos visto, o Salvador permitiu que Adão ficasse sozinho, olhasse toda a criação irracional, admirasse a sua perfeição ao seu nível e pudesse perceber que algo para ele ficaria melhor. Adão não era imperfeito, Adão não era incompleto. Adão, no plano de Deus, tinha uma necessidade de relacionar-se com alguém ao seu nível, também inteligente, também com liberdade de escolha e com capacidade moral, também que fosse semelhante ao Criador e à sua imagem. Deus, ao dizer, não é bom que o homem esteja só, ele estava, na verdade, ensinando uma lição da importância de nossos relacionamentos. Esse não era bom da parte de Deus, era uma ideia de que nós precisamos valorizar o relacionamento social. Nós somos seres sociais. Ele era perfeito, ela era perfeita, mas Deus os fez diferente de propósito. Por isso, o tema de hoje é buscando o par perfeito. O assunto mais comum que eu escuto em meu trabalho de aconselhamento são pessoas dizendo, eu sei onde é que está o meu problema, eu errei na escolha da pessoa. Todo tempo, pessoas que têm dificuldades na relação, elas descobrem que o outro é o seu problema. Até a pais que tem mais de um filho e que tem certa dificuldade ao relacionar-se com um dos filhos ou filha, eles começam a questionar de onde vem essa criança, de onde vem esta criatura. E ao fazer isso, não percebem que dão uma atenção diferenciada aos que se identificam com o seu modo de pensar e de agir e uma relação discriminada com aquele que questiona, talvez, suas opiniões, suas orientações, sua postura. Nós somos seres livres e pensantes. Essa possibilidade existe. E a nossa grande dificuldade é quando confrontamos o nosso eu com o do outro. Então, toda vez que alguém procura ajuda dizendo o meu casamento está muito difícil, ele sempre tem uma ideia. Esta pessoa eu escolhi errada. Do ponto de vista divino, quando Deus escolheu Eva para Adão, ele primeiro tirou parte dele, então era igual a ele. Segundo, Deus planejou alguém perfeito como Adão. Mas mesmo nestas condições, duas coisas se destacam em Adão e Eva. Número um, eles eram diferentes sexualmente, algo que é muito importante. Número dois, eles eram distintos em personalidades. Cada um tinha uma individualidade. Onde há diferenças individuais, há diferenças de opinião, há diferença de postura, de visão das coisas. Isso é bom, isso não é ruim. Só que lembre, os dois eram perfeitos. Essas diferenças só traziam complementação, só sucesso. Após a desobediência, onde nós somos originados, onde a gente começa a aparecer, não há mais nenhum perfeito. Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, falando a respeito disso, só para reafirmar para nós, ele diz no versículo 10, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Verso 11, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. E o 12 diz, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Após a desobediência, o que somos todos nós, nenhuma pessoa tem tendência natural boa.
Jacques Cousteau disse que o ser humano é perfeito, é bom, até que a sociedade o perverta, o estrague, o tire do prumo. Mas a realidade não é essa. A nossa realidade é de pecadores com tendências para o mal. Então, relacionamentos é uma forma de nós multiplicarmos as manifestações dessas tendências, porque elas estariam quietinhas sem ninguém provocar. Com outra pessoa elas aparecem. Tive a experiência com um casal que foi uma situação extremamente chocante. Eles eram casados, cada um tinha sua família com filhos e tudo. E um dia me chamaram porque os dois, que já tinham sido orientados em seus casamentos, os dois tinham feito uma grande descoberta. Ele disse para mim, olha, já sei o que você vai falar. Você vai falar que é paixão. Não é paixão. Isto é amor. Ele disse, na verdade, nós fomos feitos um para o outro. Apenas estávamos em lugares trocados, em lugares errados. Nós não nos conhecemos no tempo certo. Cada um conheceu um outro parceiro para formar um casamento, os cônjuges, e nós agora nos descobrimos. E isto é amor. Eu disse para ele, isso não é amor. Mas eles insistiram e, infelizmente, duas famílias se desfizeram e os dois passaram a relacionar-se como um novo casal. Duas famílias quebradas, filhos abandonados, cheios de traumas emocionais, especialmente que a relação deste pai com os filhos era muito boa, muito íntima, muito amistosa. Foi uma perda gigantesca. Não se passou muito tempo. Menos de 6 meses, ele me procurou bastante preocupado e ansioso. Ele disse, eu errei. Você estava certo. Era paixão mesmo. Eu quero que você me ajude, eu preciso restaurar o meu casamento. Eu quero recuperar a minha família. Me ajude, por favor. E nós começamos, eu fiquei extremamente emocionado. Foi um trabalho difícil, mas eu me empenhei com ele. Eu me empenhei com ele em trabalhar. Felizmente a esposa o perdoou, houve uma restauração. Houveram outras marcas na relação depois, futuramente, que não vem ao caso na minha referência do momento. No momento eu quero destacar o seguinte, essas duas pessoas tinham um conceito em sua mente e na mente de cada um deles, que muita gente tem hoje, que existe alguém em algum lugar na sociedade reservado para mim. Se eu estou no Brasil, esta pessoa mora no Japão, um dia eu vou cruzar com ela e nós vamos nos encontrar. Isso não existe no plano de Deus. Isso não existe no plano de Deus, de maneira nenhuma. Existe um sem número de pessoas que, em virtude das nossas químicas de atração, mais os referenciais morais da nossa escolha, mais os referenciais de planos ideais da outra pessoa, que precisam ser trocados, que precisam ser compartilhados enquanto se namora, numa fase da decisão, na fase da escolha. Então, buscar o par perfeito envolve 3 aspectos importantes e imprescindíveis. Número 1, busque a Deus. Senhor, eu estou numa decisão gigantesca da minha vida, me ajuda, por favor. Me deixa calmo, me faz controlar os meus impulsos, me faz dominar as minhas emoções. Eu preciso da tua ajuda. Me ajuda a encontrar uma pessoa a quem eu possa fazer feliz e ela me complete no teu plano. Ponto número 1. Ponto número 2. Observe as pessoas, seu caráter, seus referenciais morais, seus ideais, suas características individuais, estudos, nível de estudos correspondendo aos seus, idade, equivalência familiar, referências de relacionamentos sociais. E então, numa boa amizade, comece uma abordagem que possa dar um futuro relacionamento de namoro e casamento. O namoro, principalmente. O namoro é uma fase de análise, é uma fase de observação e de autoconhecimento e mútuo conhecimento. Eu me conheço na relação com o outro e eu conheço quem é o outro na relação comigo. Isso é importantíssimo. Ponto número 3, é importante dar tempo ao tempo. A relação precisa ter um mínimo de tempo de aproximação, de amizade, sem a intimidade sexual, para que ela não perturbe a escolha, para que ela não interfira no estado razoável da pessoa, no estado sereno e livre da interferência sexual, que é intensa e forte. Ela vai estar interferindo no emocional o tempo todo. Ela vai dar esse gosto ao relacionamento com o sexo oposto.
mas ela pode interferir demasiadamente quando há intimidade sexual, pervertendo nossas escolhas, definindo valores diferentes que não são sustentáveis depois do casamento. Então, esses 3 pontos ajudam a escolha. Agora, eu quero me dirigir a quem já está casado. Quem já está casado fez tudo isso. Buscou a Deus, ponderou as características da pessoa, namorou e agora casou. Agora temos que trabalhar isso aí. O imperfeito está em cada um. Eu sou imperfeito, a Yara, a minha esposa, é imperfeita. Você é imperfeito, o seu cônjuge é imperfeito. Estamos lidando com pessoas imperfeitas. Esse ideal de uma família perfeita vem na busca do aperfeiçoamento do caráter. Quando eu estou aperfeiçoado em Jesus, eu tenho melhores condições de entender e conhecer o outro. O mesmo se dá com relação a mim. Então é muito importante a relação de cada um com Deus, intensa, e cada um com o outro. Eu gostaria de trazer a atenção novamente o assunto de Mateus capítulo 19, onde Jesus fez referência ao assunto do casamento, respondendo uma pergunta sobre divórcio. No capítulo 19 de Mateus, nos versículos 4 e 5, Jesus começa a responder uma pergunta que os fariseus fizeram a ele a respeito do divórcio. Os fariseus queriam saber se era permitido dar divórcio, dar carta de divórcio à sua mulher por qualquer motivo. Em primeiro ponto, a pergunta era direcionada só para a mulher. Era só em relação à mulher, digo melhor. A mulher é que podia receber carta de divórcio. Não é a referência de que o homem poderia. Esse é o primeiro ponto grave da pergunta. O segundo ponto é que eles queriam saber se podia fazer isso por qualquer motivo. Em primeiro lugar, Jesus não se concentrou no assunto do divórcio. Jesus não demorou-se no assunto do divórcio. Também Jesus não se concentrou no assunto da família. Jesus se concentrou no assunto do indivíduo. Porque quando um indivíduo está no foco de Deus, esse indivíduo, com liberdade de escolha, pode exercer seu direito de uma maneira a favorecer o que Deus planejou para nós, que é o casamento. A base da família é o casamento. E Jesus respondeu, Mateus 19, versículo 4. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Prestem atenção. A primeira advertência de Jesus, na resposta a eles, foi, vocês não leram? Ao usar esta resposta, Jesus quer dizer o seguinte, o que está escrito não precisa de explicação. Se você tivesse lido, você não estava me perguntando. E o que está lá não muda. O próprio Jesus, relatado em João 1 a 3, e verso 14, nós descobrimos na outra palestra, era o agente da criação. A Bíblia diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, no verso 14. E em João 1 a 3, ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que foi feito sem ele se fez. Isto é Jesus. Jesus na criação, Jesus no plano da salvação. E ao responder aos seus interlocutores, ele diz, vocês não leram? Ou seja, ele faz o indivíduo retornar ao que estava lá. Na Bíblia nada mudou, meu povo querido, nada mudou. O Antigo Testamento e o Novo são uma continuidade. Jesus, nos seus dias, usava o Antigo Testamento, não tinha outra escritura. Quando Jesus fazia referência à palavra de Deus, Moisés e os profetas, ele estava se referindo a toda a escritura que existia naquela época, que era só o chamado Antigo Testamento. Só tem esse nome por nós, os cristãos, por causa do Novo. Porque Jesus falou, novo mandamento vos dou. Ele disse, novo acordo eu faço com vocês, novo plano eu faço com vocês. Mas, na verdade, a nova aliança e o novo plano, novo acordo, é, na verdade, a mesma. Ele está dando uma nova abordagem a respeito disso, porque antes nós precisávamos do intermédio do sacerdote, a intermediação do sacerdote e do templo, e das ovelhinhas, e dos animais para serem sacrificados. Agora não precisamos mais. Agora nós temos Jesus no santuário, Jesus no céu. É um novo caminho, mas é o mesmo plano salvador. Ao ele dizer, vocês não leram, Jesus traz de volta a ideia de que a palavra de Deus não muda e nem tem sombra de variação. Em Hebreus 13, como já vimos, Jesus é dito, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Segundo ponto importante, ao referir-se ele ao relato original, ele disse,
o Criador os fez homem e mulher, macho e fêmea. A diferença sexual explícita, distinta, foi parte original do plano de Deus. No verso 5 ele completa dizendo: por essa razão, disse Jesus, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Essa razão é a diferença sexual. Por esta razão. Então, duas pessoas de sexo diferente devem ter a ideia de que, na sua maioria, deixarão suas famílias originais para se unirem a outra pessoa escolhida para a vida eterna, para sempre, forever. Jesus não estava negociando este assunto e nem estava se demorando no assunto do divórcio. Então, a escolha de uma outra pessoa que você fez foi um momento importante da sua vida. E nunca pense que foi um erro o que você fez. Com certeza, na experiência que tenho tido com os casais, com certeza, os problemas que você tem com esta pessoa que você conhece bem, inclusive conhece bem os defeitos, e que você se vê exposto em seus defeitos, porque ela os faz aparecer, por atitudes ou comportamentos que ela adota, por palavras que a outra pessoa fala, ou porque ela menciona para você as suas fraquezas quando elas aparecem. Nenhum colega seu de trabalho irá falar isso. Dificilmente o fará. E dificilmente você revelará para ele tantas coisas naturais, da sua natureza, espontâneas, como você é em casa, no seu trabalho. Nós nos vigiamos no trabalho, nós nos disciplinamos. É tão automático que nós nem percebemos. A grande verdade é que nós não estamos preparados para lidar com diferenças desagradáveis. Nós queremos até admitimos diferenças. Até admitimos diferenças. Mas a gente não admite diferenças desagradáveis. Seja do que o outro manifeste, ou do que eu seja descoberto. As minhas eu já não gosto. A do outro eu não suporto. E quando ele faz aparecer as minhas e ainda revela as dele, está tudo ruim. Mas isso não tem que ver com o casamento. Isso tem que ver com a intimidade que a ele é inerente. É uma coisa boa. Não pode haver faz de conta no casamento. Não pode haver faz de conta numa família real. Uma família verdadeira, ela vai revelar o que é e o que são cada membro dela. Não tem como esconder. As realidades são fortes e às vezes nós não estamos dispostos a isso. Jesus deixou claro para nós que as diferenças fazem parte do seu plano. E esse plano tem que ser o nosso plano. Jesus também é preciso ao dizer que nós devemos deixar pai e mãe. Há muita gente casada que ainda busca o pai ou a mãe para se aconselhar em assuntos que divergem com o seu cônjuge. Só para vocês terem uma ideia, nas estatísticas americanas, o índice número 2 para a separação de casais, para dificuldades de divórcios, é a parte financeira. E o número 3, interferência de familiares. E qual é a número 1? A número 1 é a ausência de comunicação afetiva. Falta de expressão afetiva, de uma comunicação mais amistosa, mais agradável, compreensiva, tolerante. Quando você se resolve na sua relação com Deus, quando você se reconhece como imperfeito, como você se reconhece como uma pessoa que precisa de ajuda, paciência, perdão, quando você se reconhece, você se torna mais tolerante com o outro, você se torna misericordioso e bondoso. Na relação que Paulo faz em Gálatas sobre os frutos da carne, além da prostituição, impureza e lascívia, que são as 3 primeiras marcas, no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, Gálatas 5, ele coloca uma série de produtos que vêm da nossa natureza sem o poder do Espírito Santo. No capítulo 5 e no versículo 20 ele diz: idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque embora não possa estar fazendo idolatria,
no sentido formal de um ídolo na minha casa, mas eu posso estar idolatrando o meu eu em relação ao outro. Eu posso estar idolatrando as fontes de referências que eu escuto todo dia, que eu leio todo dia, que eu vejo todo dia, como mais importantes que a palavra de Deus. Mas não é aí que eu quero me focalizar. Eu quero me concentrar na declaração de que nós temos, por causa disso, a manifestação de discórdia, ódio, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, invejas, coisas que são exatamente vistas nas relações das famílias, tanto na relação marido e esposa como pais e filhos. Por exemplo, pai e mãe que falam alto um com o outro, que gritam, tem crianças que gritam, são gritões essas crianças, são gritonas, elas gritam porque os pais gritam. É uma referência ensinada, é uma escola reproduzida. E chega um tempo que você não aguenta mais de tanta gritaria, de tanto descontrole. Mas os versículos 22 em diante dizem, mas o fruto do Espírito, veja que é singular, não são vários frutos. Tem o Espírito, essa gama aparece. No outro, o fruto da carne, os frutos da carne podem ter um e não ter o outro. Eu posso não ter orgia, mas eu posso ter gritaria. Eu posso não ter gritaria, mas eu posso ter inveja. Eu posso ter um e não ter o outro, mas na lista do Espírito eu tenho todos, eu não tenho nenhum. O verso 22 diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, olha só, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Impressionante o conjunto de características que o Espírito desenvolve em nós. O nosso grande problema é a nossa natureza herdada e comprometida pelas nossas escolhas e ações. O que eu quero deixar bem claro para você é que, por natureza, nenhum de nós vai fazer a coisa certa. A nossa natureza guerreia contra nós. Inclusive, ela é contra Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, diz que a nossa natureza é contra a lei de Deus. Então, não espere que, por natureza, você vá poder perceber no outro alguém que seja realmente seu aliado. O ataque ao que me ofende ou me desagrada é sempre visto como vindo de um inimigo. Mas eu quero lhe dizer, às vezes a descoberta do que te incomoda é exatamente a solução da sua vida, do seu caráter. Nós não estamos aqui falando de casamento meramente, nem de famílias imperfeitas. Nós estamos falando de seres imperfeitos, que precisam de um Salvador, que precisam de salvação. E é exatamente este ponto que nos incomoda. Nós queremos uma salvação sem esforço, sem batalha contra o eu, mas aí está um problema. O indivíduo sozinho, o indivíduo acompanhado, aquele que não olhar para si como alguém que precisa vencer sua natureza e suas inclinações, jamais verá a glória do Senhor. Ele disse que quem pratica estas coisas não verá o reino de Deus, não estará presente com ele. Mas eu quero chamar-lhe a atenção ainda para o livro de Gálatas. O versículo 17 diz, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que você não pode satisfazer o que você quer. Você quer, mas não consegue. Você às vezes diz, tá bom, não vou fazer mais isso. Mas daqui um pouquinho você está lá, está fazendo de novo. Porque a sua natureza guerreia contra o Espírito. Se você quer uma coisa boa e a sua natureza não está aceitando, é um bom sinal, porque elas estão em conflito. Isso foi prometido quando Jesus disse à serpente que o filho, o descendente da mulher, ia criar uma inimizade. Essa inimizade é coisa boa, dentro de você, não com o seu cônjuge. Então troque a briga. Em vez de brigar com o outro, pare e diga, eu preciso brigar comigo. Eu não estou aceitando os meus problemas ainda. E não quer dizer, capacho, que só eu tenho problema, só eu tenho... Não, pare. Não vá atrás do que o outro diz. Olhe para o que você é. Avalie o que você quer mudar. Com humildade e o poder do Espírito, as coisas mudam completamente. Olha o que diz o verso 16. Pois isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. De modo nenhum. Isto é coisa muito boa. Isso é coisa muito boa. Eu vou viver no Espírito e vou depender dele, quanto mais eu percebo a minha fraqueza. E chega um ponto em que uma pessoa reconhece que ela não depende do outro para fazer mudanças significativas. E eu quero dizer uma coisa para você muito séria e muito importante. Eu tenho dito a alguns casais, eu tenho dito a algumas pessoas na relação com dificuldade no casamento. Eu tenho dito, olhe bem,
Se você sozinha, ou se você sozinho, trabalhar o que tem de difícil em você, batalhar para fazer o outro melhor, para tornar o ambiente dele melhor, ser mais compreensivo, ser mais compreensiva, mais tolerante, aceitar mais e se humilhar mesmo quando os dois se desentendem e o sua parte na falha, no problema, no erro seja bem pequena, admita a sua, não importa quanto é, admita, abra o caminho para um diálogo de reconciliação. E eu digo para essas pessoas, não dependa do outro, não espere que o outro faça o mesmo, faça só você. E um dos dois, e muitas vezes, eu digo para você com muita alegria e até com emoção, muitas vezes, um dos dois aceitou esse conselho, um dos dois fez isso, sentiu prazer em servir ao outro, ainda que o outro não fez nada. E houve uma senhora, recentemente, há 3 meses atrás, que ela me disse, escuta, e daí o que aconteceu? Ela falou, eu estou fazendo o que você disse, não imagina o quanto está sendo bom. Falei, e o outro? Ele falou, não fez nada. Ele não fez nada? Não, ele não está fazendo nada. Mas não faz questão para mim, pastor. Não faz nenhuma diferença. Eu estou me sentindo bem por fazer o que eu tenho que fazer. Eu estou bem. Não demorou mais 2 semanas e aquele marido já estava fazendo também a sua parte, porque caiu a ficha, porque o outro se colocou numa posição de utilidade para Deus. Você pode estar numa posição de utilidade para Deus. E você talvez descubra que o segredo não é encontrar a pessoa certa para ter um casamento feliz, mas é ser a pessoa certa. Eu quero ser a pessoa certa para a Yara. E eu não tenho que me preocupar o que ela quer ser, eu quero ser. Porque diante de Deus eu vou ser visto como alguém que está lutando para vê-la feliz, para ver dele a manifestação do caráter em mim. Por natureza não serei isto, mas pela sua graça posso ser. Imperfeitos? Sim. Mas com a perfeição de Jesus vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero orar com você, porque eu sei que agora você parou para pensar. Eu quero orar sobre a importância de você se conscientizar a buscar a sua palavra todos os dias. Orar por si, orar pela sua relação e orar pelos outros na sua família. Curvemos a fronte para isto. Pai amado, obrigado porque nos fizeste diferente. Obrigado porque temos autonomia de pensar e de escolher. É duro, Senhor, muitas vezes, lidarmos com isso em nós mesmos. É duro e difícil, mas ajuda-nos a quebrar este egoísmo, este orgulho e presunção e dá-nos a humildade de Jesus e a disposição de serviço para amar e salvar na salvação que Tu nos dás em Cristo Jesus. Amém.